Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quais você considera, dentro dessas 140 estratégias aqui, aquela que você julga, nossa, essa dica aqui ela é muito boa, tem que ser empregada? Cara, esse livro fala de algumas coisas que todo mundo aqui nessa mesa usa muito, tá? Que é também um gatilho também, dos gatilhos que a galera conhece, que é o pertencimento. Para mim, esse é o gatilho mais poderoso, para mim, essa é a estratégia mais poderosa que existe. Até trazendo um gancho do que o Thiago falou. Se foi se batizar, né, por conta do gatilho da urgência, mas também por conta do gatilho do pertencimento. É verdade. Se não for batizado, não pertence, não faz parte. Né? É criatura, não é filho. Então, hoje a gente usa muito, né, o gatilho do pertencimento em todos os nossos negócios. A gente não vende um produto, às vezes as pessoas pedem, eu falo um pouco sobre arquétipos também, e aí um dos arquétipos é o arquétipo do sábio. Do mendigo. Continue, por favor. Do sábio. E é bem interessante, olhando para o arquétipo do sábio, que tem coisas boas no sábio, mas tem uma coisa ruim. O sábio, ele dificilmente consegue ativar o arquétipo do pertencimento. Distante porque demais. o sábio é aquela pessoa que está em cima da montanha, descobrindo a sabedoria, olhando para... A autoridade. Exatamente. Olhando para a natureza e descobrindo a sabedoria. E o que as pessoas querem? Ninguém quer estar perto do sábio. Então, às vezes, é até perigoso você utilizar elementos de associação que te transformem num sábio. Eu já tive um expert, por exemplo, que eu fiz o lançamento e ele tinha... Era muito comum ele fazer live com livros atrás, com óculos, tipo esse aqui do Juvenal. Que nem tem grau, sabia, gente? É só realmente para despertar só o pra arquétipo. ativar o arquétipo do sábio. Exato. E eu mudei toda a estratégia. Eu falei, vamos tirar esses livros, vamos tirar esse óculos, vamos mudar aqui. Por quê? Qual que é o sábio vende, mas tem um problema. Eu quero que o sábio tenha, porque eu preciso, e tchau. Não quero levar o sábio, não quero estar com o sábio. E como que, assim, existem dois caminhos para você ativar de forma poderosa o gatilho do pertencimento. Principalmente você que está na internet e gera conteúdo e etc, está posicionado. Duas coisas que todo mundo aqui faz. Tenho certeza, eu queria até pedir para as pessoas aqui nos comentários que estão ao vivo concordar ou discordar comigo, tá? Duas coisas que alguém... Quem for discordar, por favor, da maneira que a gente faz aqui. Como é que é, Boludinha? Eu concordo com o seu posicionamento, mas acho um Não, posicionamento eu burro. respeito seu Eu posicionamento. respeito. Eu respeito seu seu posicionamento. posicionamento, mas acho um posicionamento burro. Por favor, se alguém discordar. Pode prosseguir, Júnior. Existem duas coisas que todo mundo que quer vender muito na internet e utilizar do gatilho do pertencimento, da persuasão, quer vender muito na internet e quer ter pessoas por perto, quer ter audiência. A primeira coisa é ser legal. Coisa bem simples, é tão fácil. Ser legal. Como que é qual que é o sentimento? Que não consegue, não acredita? consegue. Qual que é o sentimento de ser legal? Existe uma analogia aqui que fica muito simples para você entender. É você olhar para a pessoa e pensar assim, eu gostaria que essa pessoa tomasse um café na minha casa. Eu gostaria que essa pessoa almoçasse lá em casa. Eu gostaria que essa pessoa... Se eu fizesse um aniversário, eu convidaria essa pessoa e eu ia achar o máximo que essa pessoa estivesse lá. Então, tem alguns personagens, talvez, que você ia achar legal estar na sua casa, mas você não ia ficar confortável. É importante que você ache legal, mas fique confortável também. Eu acho que todo mundo aqui nessa mesa, a audiência se sentiria super confortável e acharia legal. Segunda coisa, se você tiver só isso, você vai ter muita audiência, mas não vai vender. Agora, se você tiver o segundo, você vai ter muita audiência e vai vender. Que é o segundo qual que é? É você ter alguma coisa de valor. Algo que para a pessoa vale alguma coisa, que ela está disposta a pagar. Então, agregar, gerar valor na vida da pessoa. E também todo mundo aqui tem, né? Perini, Thiago, Malu, a gente também aqui, né? Eu, Juvenal. A gente tem alunos também, tem pessoas que querem saber o que a gente sabe. Então, a gente tem alguma coisa a agregar. Então, se você é só a pessoa que só tem alguma coisa a agregar, só tem algo de valor, mas não é legal, a pessoa só vai falar assim, me dá o seu produto e tchau, não quero papo com você. Eu só quero o seu produto, quanto é que é? Então tá, me dá o seu produto e tchau. Agora, se você é os dois, as pessoas querem não só o seu produto, mas elas querem ficar perto. E aí elas acabam comprando de você e comprando do que eu chamo de padrinhos 3D. Que é o quê? As pessoas que estão ao seu redor que curam dores, dúvidas e desejos da sua audiência. Por exemplo, o Thiago tem os sócios, tem as empresas, as plataformas. Os sócios são os padrinhos 3D do Thiago. O Thiago fala sobre finanças, mas a Stage fala sobre marketing.
E ele distribui autoridade para a Stage e a Stage consegue vender por isso. Virou um grande hub que espalha para as Exatamente. outras Então, marcas. os discípulos, os padrinhos 3D são discípulos. E tem um monte de gente que erra, porque é alguém de muita autoridade. Eu conheci várias pessoas já de muita autoridade na internet, só que tem medo de distribuir autoridade para as pessoas que estão ao seu redor. E ninguém conhece quem está ao redor dessa pessoa. Então, ela perde muita oportunidade com isso. Ela não tem os discípulos, entendeu? Porque tem que ficar com medo. Essa pessoa vai pegar a autoridade, vai embora e vai ficar com o dinheiro para ela. Então, é muito importante também essa estratégia, essa ideia aqui do Padrinhos 3D. É que tem que ter muita confiança também em quem que você vai transmitir essa, com certeza. essa autoridade, Por né? isso que você precisa do pertencimento. Os discípulos de Jesus, né, uma coisa que eu ouvi uma vez de uma pessoa, né, Tiago, eu tô até querendo trazer ele pro podcast que a gente vai criar aqui, que é o Rodrigo Silva. Ele é um teólogo e estuda muito, doutor e etc. Ele falou assim, qual que é o sentido dos discípulos terem morrido por Jesus? Qual que é o sentido de levar, se fosse uma mentira, a ressurreição, etc.? Qual que é o sentido, né? Ele me fez, eu sou cristão também, e essa fala dele me fez acreditar na ressurreição, mais do que qualquer coisa que eu já vivi. Ele falou, se fosse uma mentira que está na Bíblia, não seria uma mulher que teria visto o túmulo aberto, porque o discurso de uma mulher não vale de nada. E os discípulos não teriam morrido por isso, não teriam sido crucificados de cabeça para baixo, não teria acontecido um monte de desgraça na vida deles, né? Enfim. Então, uma mentira não vai tão longe assim, por conta do pertencimento. Os discípulos foram até o fim por conta do pertencimento. Mas voltando um pouco ao que você estava falando do arquétipo do sábio, a gente fez um podcast sobre arquétipos que foi bem legal, por isso que o Bruno tá brincando nessa história. O anterior é isso. Do arquétipo do mendigo, que a gente falou disso. E o Bruno usa bastante, né, o arquétipo do sábio. Eu acho que uma forma que a gente faz muito legal em dupla, no caso, né, de quebrar um pouco essa parte do arquétipo do sábio, é justamente porque eu mostro a parte humana do Bruno, né? E ele também quebra bastante com esse humor ácido que ele tem. Então, isso traz ele mais próximo das pessoas no geral. E eu acho que isso aproxima, cria comunidade, cria esse senso de pertencimento. E a gente consegue fazer isso muito bem como casal e também porque eu mostro os bastidores e tudo mais. Então, estou sempre mostrando os dois lados das coisas. Casa.